Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente resolve alguns pequenos probleminhas aqui do cenário e também adicionar um inimigo e colocar movimentação nele. Vamos lá! Inicialmente, pessoal, nós percebemos um probleminha na questão da hitbox, que é onde ele tem a parte de colisão com os objetos. Então, para você resolver esse probleminha, você clica aqui nos três pontinhos, vai em editar o objeto. Na hora que você clicar para editar o objeto, vai aparecer aqui o botãozinho aqui embaixo, ó, editar máscara de colisão. Então, vou clicar aqui e você pode editar ela compartilhando com todas as animações, se for o caso, e também com todos os sprites. Então você vai adaptar às suas necessidades. Se o seu personagem mudar muito, por exemplo, se o meu ETzinho aqui ele ficasse muito achatado, se eu compartilhar a mesma hitbox, talvez ia ficar estranho em alguns momentos. E aí eu posso marcar aqui, ó, Custom, vou arrastando aqui, ó, e jogando ele para dentro para ficar mais legalzinho, ó. Clicando aqui nos pontinhos. Aldir, mas não está muito certinho. Então, eu recomendo que você deixe a hitbox um pouquinho para dentro do seu personagem. E você pode adicionar novos pontos, olha. Você pode ir adicionando aqui, ó, novos pontos para ficar mais legal, ó. Vai clicando, ele vai adicionando. Se por acaso não ficou num lugar que você não queria, você vai puxando, ó, ele para o lado, ó. Vai arrastando, tá? E vai organizando. Se você clicar também na parte de baixo de adicionar, ele vai seguindo. É uma ordem um pouco aleatória aqui, mas você dessa forma você consegue deixar aí a hitbox bem bacaninha do seu personagem. Então vou dar só mais uma ajeitadinha aqui. Aqui assim desse jeito tá bom. Eu vou colocar aqui close. Já deixei marcado para compartilhar com as outras. Então só vou fechar e vou dar um aplicar. Então você vai perceber, na hora que eu apertar aqui no preview, que o meu personagem agora ele encosta no cenário. Olha aqui, ó. O meu personagem agora está encostando no cenário. E agora ele não vai ficar flutuando igual aquele momento que ele estava no início, quando eu fiz a apresentação. Ele está aqui ainda, ó, na beiradinha. Olha, ele está encostando aqui na beiradinha, tá? Outra coisa, ele está se escondendo atrás do cenário, então vamos resolver isso aqui. O ideal é que você crie várias camadas e 7 camadas para cada um dos itens principais. Por exemplo, a parte de cenário, você pode criar aqui uma camada só para o cenário, uma camada só para a imagem de fundo, uma camada para os itens do cenário. Caso você ainda não queira adicionar as camadas, embora seja recomendável, você pode fazer de outra forma, clicando no objeto e mudando aqui a ordem dele. Então você pode levar ele mais, vamos dizer assim, para o centro das camadas, que é o 0. Se você colocar menos, ela ainda vai ficar mais distante. Aqui o meu personagem, ele está na camada 6. E agora o caulezinho aqui está na ordem 0. Então vamos fazer um teste aqui, ó, preview. E agora o meu personagem passa pelo caulezinho. Vou pular para o outro lado aqui, ó, e você vai perceber que o de cá eu não mudei, ó, certo? Se eu tivesse mudado a camada aqui do caule, vamos adicionar aqui, ó, um layer para vocês entenderem o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó, imagens do cenário e vou deixar ele, ó, para baixo, ó, base imagens do cenário, tá? Então você pode fazer isso. Inclusive tem uma opção em que você pode mudar isso aqui dentro do código, pedindo para que esse objeto vá para a camada determinada. Tem essa função também. Agora eu vou apertar aqui, deixa eu conferir esse aqui, quando eu adicionei, vou dar para imagem, olha lá, imagens do cenário. Agora ele já está tudo em imagem do cenário.
Apertei um preview. Beleza. Foi direitinho. Aí, ó. Certinho. Ainda falta adicionar muita coisa no meu cenário. Não consegui completar ainda o cenário do jeito que eu quero, mas eu montei esse esqueminha aqui só para a gente poder ilustrar e adiantar as outras funções do jogo. Eu vou agora mostrar uma outra coisa muito legal que foi adicionada, que é a função da câmera seguir o jogador, que antes era um pouquinho mais complexo de ser implementado. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui no canto, no gerenciamento do projeto, e vou procurar aqui as extensões, ó. Clicar nesse botão aqui das extensões. Vai aparecer muitas extensões. Esta extensão aqui para poder marcar a vida é muito legal. A de bullets, né, de tiros, também é legal. E tem uma série de outras muito bacanas de ser implementadas aqui dentro do nosso joguinho. Inicialmente, eu vou colocar aqui uma extensão, que é a extensão de câmera, que é essa aqui, ó, Smooth Camera, tá bom? Vou clicar nela e vou instalar ela no meu projeto. E a partir daí, ela vai estar disponível nos behaviors. Então, vou clicar aqui em OK, foi adicionado ao projeto, vou dar aqui um close, adicionei aqui, ó, Smooth Camera, vou voltar agora aqui dentro do jogo e vou editar o meu jogador, ó, clicando aqui no comportamento, ó, editar behavior. Tem um botãozinho aqui que a gente reduz o tamanho aqui do meu behavior, porque senão fica muita coisa aqui para a gente poder ficar girando na tela, então atrapalha um pouco. Então você pode fazer isso se você tiver vários comportamentos. Lembrando que você ainda pode mudar os comportamentos dentro do jogo através de comandos. Então vou adicionar aqui um novo comportamento e esse novo comportamento vai estar aqui embaixo, ó. Olha que legal. Tem dois modelos, tá? Esse aqui é na forma de jogador de plataforma. Eu vou escolher esse aqui porque ele também acompanha inclusive o pulo. Então vou mudar e vou colocar ele aqui. E aí ele dá aqui uma série de opções para você ajustar a movimentação da câmera. Inclusive você pode travar a câmera em apenas um eixo, tá? Vou deixar normal, padrão, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Vou dar um aplicar. E agora eu vou clicar aqui em Preview. Olha que diferente. A câmera já foi para aqui o meu personagem e você percebe que alguns itens do cenário não estão correspondendo mais. E agora, se eu for caminhando, olha que interessante, ó. Ele vai seguindo a câmera, inclusive com pulo, tá vendo? Então aquele efeito, inclusive de parallax, a gente tem uma função para fazer isso, em que fica esse efeito no cenário. Eu particularmente, dependendo do estilo do joguinho, não é muito legal a câmera seguindo o jogador, então vai depender do estilo. Nesse caso aqui que eu estou montando a fase estática, eu não vou usar esse recurso, mas eu já estou mostrando aqui para vocês de antemão, para que se alguém quiser já ir implementando dessa forma, possa ir montando, tá? Então vou clicar aqui, vou editar esse objeto, ó, comportamento dele, e vou tirar esse comportamento aqui, ó, de câmera, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou tirar esse aqui, vou deixar só o outro agora, tá? Então você vai perceber também que ele vai ficar um pouquinho diferente, ó. Principalmente na hora de pular, ele já não tem aquele pulo, aquele balanço todo que tinha antes, ó. Eu até gosto mais desse modelinho aqui do que o outro. Ah, então tá aqui esse exemplo para vocês que vocês já podem implementar no projeto de vocês. Então vou colocar aqui editar o comportamento e vou tirar aqui a câmera porque eu não quero usar esse modelo aqui.
eu prefiro montar o meu cenário desse jeito aqui, estático. Chega aqui no final, ele teletransporta para outra fase. Agora vamos aproveitar e vamos colocar um inimigo aqui na fase para mostrar outra extensão muito legal que eu tenho. Outra coisa também com relação ao olhinho, mesmo andando aqui, embora ele esteja meio centralizado, tem hora que dá a impressão de que ele não está olhando para o lado certo. Depois eu mostro também como que a gente resolve isso. Mas inicialmente vamos adicionar aqui um novo objeto, que vai ser os meus inimigos. Vou adicionar aqui uma animação. Agora, pessoal, fiz o seguinte, coloquei então as 3 animações do meu personagem, que é o meu inimigo, vou colocar em loop e vou arrumar aqui a velocidade, deixar ele mais devagarzinho, que vai ficar mais bacaninha. Pronto, ok, apliquei e vou colocar ele aqui no cenário. Vou dar um preview para ver como é que ficou o tamanho dele, porque eu acho que ficou um pouquinho menor. Ele está pequenininho, dá para aumentar ele um pouquinho. Então vou pegar, clicar nos 3 pontinhos, editar o objeto, vou editar ele pelo Piskel e vou fazer aquele esquema de aumentar o tamanho dele usando a função Resize. Vou passar ele para 32 e manter essas 2 caixinhas marcadas. Aumentou, vou dar um save, aplicar. Então agora o meu personagem, o meu inimigo já ficou maiorzinho. Ó, já está ele aqui, bacaninha aqui no cenário. Agora vamos lá para essa função que é muito legal, que antes dava trabalho para a gente fazer, montar as máscaras de colisão, e agora ficou bem fácil. Como que eu faço para adicionar esse movimento do meu inimigo? Eu vou clicar aqui no cantinho, no projeto, adicionar uma nova extensão. Vou colocar aqui, ó, Time, porque ela tem um nome relacionado, tem essa função. Cuidado com os desenhinhos que são iguais, tá? Então tem essa aqui, então vou clicar nela. Ela mostra aqui, ó, é muito utilizada para inimigos. Então vou adicionar o meu projeto. Vou fechar aqui. E agora vou no comportamento aqui do meu inimigo, ó. Cliquei aqui, editar comportamento, adicionar, desço e tem aqui, ó. Agora ele pergunta qual que é a distância que eu vou percorrer em pixel. Vou deixar 200 mesmo. A velocidade e por quanto tempo máximo em segundos que ele vai se deslocar. Você pode marcar aqui também essa opção para ele se mexer, ele se movimentar na vertical. Vou dar um apply, dar um preview e olha que legal, ele já está fazendo a movimentação. Olha que bacaninha, muito fácil de montar e fazer essa animação. Como ele está andando muito aqui, eu vou diminuir um pouquinho aqui no comportamento. E vou deixar ele um pouquinho mais devagar também. Olha que joinha agora que ficou a animação desse personagem. Infelizmente, o vídeo já está ficando longo e eu vou deixar para o próximo episódio colocar a mecânica todinha de colisão, de perder vida e também a marcação de pontos. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, deixe aí seu like, não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus colegas esse nosso material. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.